Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Amanda e bem-vindos ao canal Leve Letras. Dando continuidade à nossa linha de funcionalismo da linguística, hoje vamos falar sobre a linguística sistêmica funcional. Mas se você não viu o primeiro vídeo sobre o funcionalismo norte-americano, vou deixar aqui embaixo, confere lá e depois volta aqui, ok? Dentro do paradigma funcionalista, o inglês Michael Halliday criou a linguística sistêmico-funcional, conhecido também como LSF, que vê a língua como escolha e forma de interação entre os falantes. O objetivo da LSF é compreender e descrever a linguagem em seu funcionamento como um sistema de comunicação, e não simplesmente como um conjunto de regras desvinculados do contexto social e da fala em si. Nessa linha de pesquisa, o termo sistêmico refere-se aos sistemas da linguagem, por exemplo, o sistema de transitividade, e o termo funcional se refere ao funcionalismo, à função da linguagem, o seu contexto e é onde que vai realmente produzir os significados. A língua aqui, então, organiza-se em torno da cadeia, que é o sintagma, e da escolha, o paradigma. O nível sistêmico implica a noção de que a escolha entre os termos do paradigma produz significados, ou seja, dependendo da forma do que você escolhe, vai produzir significados diferentes, embora essa escolha muitas vezes seja inconsciente. E para estudar a língua e uso, a LSF usa de produtos autênticos que possa realmente ver como que a língua funciona, a linguagem. E nesse caso, o seu produto são os textos. E estes ocorrem em dois contextos diferentes, o contexto da cultura e o contexto da situação. O contexto da cultura é o resultado dos significados possíveis dentro de uma cultura em particular, porque há palavras que têm um significado em determinada cultura que em outra não é a mesma coisa. E aí vem também a questão do contexto da situação. Contexto de situação se diz ao lugar que acontece aquela interação. No caso, vamos dizer assim, o lugar onde acontece é imediato. E a combinação de ambos, contexto de cultura e contexto de situação, nos mostrará semelhanças e diferenças entre textos, entre os gêneros e as suas várias formas de apresentação. Por exemplo, a compra de cereais em uma cidade grande ou em uma zona rural será diferente, tanto a fala, por causa da cultura em particular, a cidade, o urbano e o rural, e também do local, no caso, o supermercado. Então, aqui ressalta-se que as características extralinguísticas do texto, ou seja, aquilo que está fora da língua, acontece no contexto de situação. Ou seja, no contexto de situação, encontraremos termos e situações que realmente vão influenciar a língua ali no seu uso. E como falamos de gênero, para a LSF, as diferenças entre gêneros são compostas de três aspectos que se encontram no contexto de situação, que são campo, relação e modo. Campo diz respeito à prática social, ao que é dito ou escrito em algo. Por exemplo, se a prática social é informar, podemos ter o gênero da notícia. Se a ideia é expor alguma coisa, pode ser um artigo científico, um texto expositivo, que são outros gêneros. A relação é o envolvimento entre os participantes da comunicação da situação em si. E isso se dá, então, nos gêneros mais formais, menos informais, mais afetivos ou menos afetivos. E o modo diz respeito ao meio de transmissão e o papel da linguagem na interação. Na LSF, o texto é multidimensional, ou seja, ele pode conter vários significados ao mesmo tempo, e aí cabe, lógico, ao contexto decifrar qual o seu significado no uso em si. E esses aspectos, campo, relação e modo, refletem as três funções ou três metafunções que constituem o propósito da linguagem, que são ideacional, interpessoal e textual.
A função ideacional representa ou constrói significados da experiência exterior com a experiência interior psicológica, por meio do sistema de transitividade. Por exemplo, se eu falo, Diogo tem 20 anos, mora em São Paulo, gosta de desenhar, não sei, qualquer coisa. Esses verbos e os termos acessórios, eles estão construindo uma ideia de quem é o Diogo, o que ele gosta de fazer, quantos anos tem, ou seja, tá pegando aí as formações externas, né, do social, com as internas, descrevendo quem ele é. A função interpessoal representa a interação entre os participantes ali da situação pelo sistema de modos, seja ele indicativo, imperativo, estruturas interrogativas, e também pela modalidade, ou seja, pelos auxiliares modais e os elementos modalizadores. Então, aqui nessa função interpessoal, a gente consegue observar quando o texto está aproximando ou distanciando o participante daquela situação. Se num contexto, numa frase, nós estamos muito felizes com isso, não é mesmo? Eu estou usando aí o pronome nós, estou fazendo uma afirmação que estamos felizes, então eu estou construindo uma frase em que eu aproximo o leitor daquela afirmação e ainda uso o modo imperativo. Estamos felizes, estou afirmando e é o que é, nesse contexto, né? E lógico, tem várias formas de fazer isso. E a função textual relaciona-se ao fluxo de informação e organiza as estruturas em sistemas temáticos. Por exemplo, se eu falo o cachorro é o grande amigo do homem. Ele é uma criatura fofa e que todo mundo gosta de ter. Falei dos cachorros, que é o melhor amigo do homem, é o tema daquela situação. E voltei a ele, me referi ao cachorro através do pronome eles. Então, aqui ocorre a sistematização do significado da parte ideacional que a gente já viu e da interpessoal. Eles são ligados de forma coerente e linear. Para a LSF, a língua é um sistema semântico que compreende todos os significados possíveis. Bom, com esse vídeo podemos finalizar a parte do funcionalismo, e aqui a gente pode até ressaltar as diferenças que há entre a linguística de abordagem formalista, que aqui já tem no canal, estruturalismo e o gerativismo, que vê a língua como um sistema homogênea, a língua é perfeita e ela é vista mais na sua forma interna, como tem relação de uma palavra a outra, mas ali excluindo o falante, o contexto, então é uma língua muito certinha, podemos dizer. E a parte da linguística funcional, que teve o vídeo do funcionalismo norte-americano e este da linguística sistêmico-funcional, é a língua vista como uma forma de interação. Ela não está ali simplesmente para ser vista como certinha dentro dos seus fatores internos, e sim relacionada aos fatores externos e como os significados podem mudar exatamente como a palavra e aquele discurso pode mudar de significado conforme o contexto social, econômico, enfim. E essa abordagem funcionalista, ela vai dando origem também a novas abordagens, como a pragmática, a análise do discurso e outras mais, que também serão abordadas aqui no canal futuramente. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos e vamos juntos neste vasto universo da linguagem verbal humana. Tchau!